Pare um instante, respire. Deus quer falar com você. Está no ar, nosso momento de devoção e luz, nosso quarto episódio. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma história que tem um significado profundamente especial para mim, para minha família. Há 6 anos, minha vida foi abençoada com a chegada do meu primogênito, a quem demos o nome de Matias. A escolha desse nome não foi aleatória. Ele carrega consigo uma narrativa bíblica de fidelidade, silenciosa, preparação escondida de uma chamada divina que ressoa poderosamente em nossos corações. É uma história que nos lembra que Deus está preparando seus escolhidos muito antes do momento em que o mundo o reconhece. E que a fidelidade das sombras é tão valiosa quanto os serviços sob os holofotes. A história de Matias, encontrada em Atos 15 a 26, é a de um homem que viveu uma jornada singular de preparação invisível. Ele não estava entre os 12 originalmente escolhidos por Jesus, não teve seu nome mencionado nos evangelhos, não aparece nos momentos mais marcantes do ministério de Jesus, registrada nas Escrituras. No entanto, ali estava ele, presente desde o início, testemunha fiel, discípulo comprometido, seguindo a Jesus quando ninguém estava observando a sua dedicação. Matias representa aqueles que servem a Deus fielmente, mesmo sem reconhecimento imediato. Conforme o relato de Pedro em Atos 21, 22, ele acompanhou Jesus desde o batismo com João até a ascensão. Ele estava lá, dia após dia, não como um dos 12, mas como um seguidor genuíno que não buscava posição, apenas proximidade com o Mestre. Após a traição e morte de Judas Iscariotes, havia uma vaga entre os 12 apóstolos. Os critérios estabelecidos por Pedro eram claros. Deveria ser alguém que esteve com eles desde o princípio, testemunho da ressurreição, e 2 nomes foram apresentados: José, o Barsabás, que tinha o sobrenome de Justo, e Matias. E então algo extraordinário acontece em Atos 1, 24 a 26. Vamos ler? Em seguida, oraram dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolhestes para trabalhar conosco como apóstolos, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Matias foi escolhido, não porque era o mais persuasivo, não porque buscou posição, não porque se autopromocionou, mas porque Deus havia preparado em secreto para o momento público de chamado. Aqui está a verdade poderosa que o nome de Matias carrega. Deus estava preparando um substituto mesmo antes da traição de Judas acontecer. Enquanto Judas caminhava com Jesus, carregando a bolsa e o coração dividido, Matias também caminhava, com o coração íntegro, sem holofotes, sem garantias de reconhecimento. Ele não sabia que um dia seria chamado. Ele simplesmente foi fiel. A vida de Matias nos ensina que a fidelidade no oculto é o treinamento para a responsabilidade no público. Matias não começou a seguir Jesus quando surgiu a vaga. Ele já estava preparado quando a oportunidade chegou. Não ser o primeiro escolhido não significa não ser profundamente escolhido. Matias não estava entre os 12 originais, mas estava no coração de Deus para o momento certo. O tempo de Deus é perfeito e Ele nos escolhe no momento exato para o propósito exato. A preparação silenciosa tem mais valor que a promoção prematura. Enquanto muitos buscam posições, Matias buscou proximidade. Enquanto muitos buscam títulos, Matias queria transformação. E quando chegou o momento,
ele estava pronto. O nome Matias vem do hebraico Matitiahu, que significa dom de Deus, presente de Deus. E não é exatamente isso que ele foi? Um presente preparado por Deus para completar o que havia sido quebrado. Um dom celestial para restaurar o número sagrado dos apóstolos. Uma dádiva divina posicionada no lugar certo, no momento certo. Matias nos mostra que cada um de nós é um presente intencional de Deus para esta geração. Não estamos aqui por acaso. Fomos preparados, posicionados e chamados para um propósito específico que só nós podemos cumprir. Queria listar aqui algumas coisas que aprendemos com a vida de Matias. Primeiro, aprendemos que a fidelidade nas pequenas coisas nos prepara para as grandes. Matias não começou como apóstolo, mas sua fidelidade como discípulo o qualificou para o apostolado. Segundo, Deus vê nossa jornada completa, não apenas os momentos de destaque. Enquanto o mundo valoriza apenas o que é visível, Deus honra a constância no oculto. Terceiro, não compare a sua jornada com a dos outros. Matias poderia ter se sentido inferior aos 12 originais, mas ele entendeu que seu chamado era único e seu tempo era soberanamente determinado por Deus. Quarto, esteja preparado, pois você não sabe quando Deus irá abrir a sua porta. Matias não sabia que seria chamado, mas estava pronto quando o momento chegou. A preparação precede a promoção. Quinto, o propósito de Deus frequentemente nasce da restauração. Matias foi chamado para preencher um vazio deixado pela traição. Deus usa pessoas fiéis para restaurar o que foi quebrado e completar o que parecia impossível. Nós escolhemos o nome Matias para meu primogênito e desejo que ele cresça sabendo que foi preparado por Deus desde antes do seu nascimento para um propósito específico. Que ele aprenda desde cedo que não precisa buscar holofotes, mas sim buscar a presença de Deus. Que a fidelidade diária, mesmo quando ninguém está vendo, constrói o caráter que Deus usará quando todos estiverem olhando. Quero que ele saiba que não importa se os outros foram escolhidos primeiro em alguma área da vida. O tempo de Deus é perfeito e ele está sempre sendo preparado para algo que só ele pode realizar. Quero que ele entenda que ser o dom de Deus significa carregar responsabilidade, propósito e a marca da fidelidade. O nome Matias lembra que Deus nunca desperdiça nossa preparação, que cada dia de fidelidade conta e que o Senhor está formando em nós algo precioso, mesmo quando não vemos resultado imediato. Assim como na vida de Matias, mesmo que não esteja nos holofotes, Deus te vê e está te preparando. Você não foi esquecido, você está sendo forjado. As suas orações não são em vão, elas estão moldando o seu caráter. Sua fidelidade silenciosa não passa despercebida aos olhos de Deus. Todos nós temos um grande propósito. Na vida, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito em Deus. Você é um dom de Deus para essa geração. Seja fiel onde Deus te colocou hoje, pois isso é o treinamento para onde Ele te levará amanhã. Que a história de Matias nos encoraje a confiar na fidelidade de Deus, que é capaz de transformar a nossa preparação em propósito, transformar a nossa espera em chamado divino e transformar a nossa fidelidade escondida em um legado eterno de glória para Ele.